E hoje iremos falar sobre a colonização portuguesa nas Américas. Nosso grupo é João Marcelo, Pedro, Renan e Acácio. O ápice do absolutismo português foi Dom João V. Ele concentrou o poder em suas próprias mãos, nunca convocou cortes e reorganizou a estrutura administrativa, estabelecendo 3 secretárias estaduais sob sua liderança. A sociedade do antigo regime, que politicamente equivalia a uma monarquia absoluta, surgiu no século XVI. No mercantilismo. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que vigorou entre o século XV e o século XVIII, sendo adotado pelos estados nacionais, no intuito de acumular riquezas para o rei. Uma das características do mercantilismo foi o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos como o ouro. Sociedade estamental. Ela representa uma estrutura social típica do sistema feudal medieval, dividida em estamentos, grupos sociais, onde quase não existe mobilidade social. O que é? A posição do indivíduo na sociedade dependerá de onde sua origem familiar, por exemplo, nesta ordem: rei, nobreza, cleros e servos, com os dois primeiros tendo vantagem sobre o último grupo abaixo deles. Além do fato da unificação portuguesa, a Revolução de Aves consolidou a força da burguesia mercantil, que investiu pesadamente nas grandes navegações. Estudiosos como Diegues, Tengarrinha e Silva, que analisaram Portugal nos séculos XV e XVI, afirmaram também que os portos de boa qualidade que eram existentes no país influenciaram bastante no processo do pioneirismo português. Outro motivo não menos fundamental que os outros expostos, que ajudou no processo do empreendimento português, foi o estudo náutico realizado na Escola de Sagres, sob o comando do astuto infante Dom Henrique, o navegador. No ano de 1488, Bartolomeu Dias, navegador português, havia conseguido chegar ao Cabo da Boa Esperança, provando para o mundo que existia uma passagem para o outro oceano. Com o desenvolvimento dos estudos marítimos, os portugueses se tornaram grandes comerciantes, prosperando e produzindo novas embarcações e formando grandes navegadores. Portugal se transformou em um dos mais importantes entrepostos comerciais durante as grandes navegações marítimas. O colonialismo de Portugal foi a causa da criação de um grande império português, que permaneceu durante vários séculos. Somente no século XX que esse império foi desmantelado. Portugal foi o país europeu pioneiro em sua unificação como Estado nacional. A consolidação do Estado português aconteceu ainda no século XIII. O que foi o governo geral? O governo geral foi um modelo administrativo que a coroa de Portugal implantou na América Portuguesa em 1548. Esse governo foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias, que não havia dado o retorno esperado. O historiador Boris Fausto enumera uma série de fatores que explicam porque o rei Dom João III decidiu implantar o governo geral no território que corresponde hoje ao Brasil I. Primeiro, havia o enfraquecimento do comércio com as Índias, o que forçava os portugueses a transformarem o Brasil em um empreendimento lucrativo, papel que até então não era cumprido na colônia. Além disso, as tentativas portuguesas de implantar um império na região do atual Marrocos estavam fracassando. Por fim, os portugueses estavam incomodados com o êxito alcançado pelos espanhóis na exploração da América Espanhola, onde estavam sendo encontradas inclusive grandes quantidades de metais preciosos. Considerando todos os elementos, a coroa portuguesa identificou a necessidade de alterar a administração da América Portuguesa para transformá-la de fato em uma colônia lucrativa. Na década de 1550, as rendas brasileiras correspondiam a apenas
2,5% da arrecadação portuguesa, dado que ressalta a pouca relevância do Brasil para o orçamento português 2. Os portugueses decidiram então centralizar a administração da colônia. Para isso criaram o cargo de governador-geral, o que tinha poderes sobre o Brasil, todo o Brasil. As funções dos governadores gerais estavam detalhadas em um documento português chamado Regimento. Apesar de o governo geral ter assumido uma série de obrigações, que era dos capitães donatários, a administração da colônia não era realizada somente por ele. Entre outros cargos administrativos criados no governo geral, podemos destacar o ouvidor-mor, responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação de lei portuguesa na colônia, provedor-mor, que é responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle de orçamento da colônia, e o capitão-mor, que é responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia, seja contra os ataques estrangeiros, seja contra as indígenas. O parlamento estabelece politicamente com a colônia quem representa o Estado-nação na colônia e qual o grau de autonomia alega a colônia. O tipo de relacionamento político estabelecido com a colônia é comercial, onde a metrópole que estabelece o preço dos produtos vendidos, como cana-de-açúcar, mão de obra e metais preciosos. O representante da colônia é a própria metrópole, onde a colônia só pode vender seus produtos para sua metrópole e diretamente a ela. Sendo assim, a colônia depende da metrópole para que se mantenha os seus interesses. Qual é a proporção entre a exploração e a ocupação das colônias? O objetivo da colônia de exploração era extrair o máximo de recursos naturais daquele território e depois enviar para sua metrópole. No caso dos portugueses, um dos seus maiores objetivos era extrair o pau-brasil, o ouro, a cana-de-açúcar, entre outros recursos. E como mão de obra, usavam os indígenas que aqui viviam. A colônia de ocupação, ou melhor dizendo, o povoamento tem como objetivo de povoar aquele território colonizado, fazendo com que o comércio, a agricultura, entre outras atividades, se instalem naquela região, para suprir as necessidades dos colonos que ali viviam. Quais produtos tropicais se beneficia? Quais as trocas e transações mais vantajosas ao contexto Quais produtos tropicais se beneficia? Quais as trocas e transações mais vantajosas ao contexto mercantilista? Investe internamente no Estado-nação ou o foco econômico estava na colônia? Portugal se beneficiava dos recursos brasileiros, inicialmente açúcar e pau-brasil. Mais à frente, beneficiava-se do café. Portugal investindo mais no Estado-nação, pois não ligava muito economicamente para a colônia. Da corte portuguesa para a independência do Brasil tem uma grande ligação com a transferência da corte portuguesa para a colônia em 1808. Os acontecimentos que se passaram no intervalo de tempo entre 1808 e 1822 levaram a um desgaste na relação entre a elite brasileira, sobretudo a do Sudeste, com o Reino de Portugal. A corte portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil no fim de 1807, para fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal em represália pelo país ter furado o bloqueio continental. Nessa época, a rainha de Portugal era Maria e o príncipe regente era João VI. E essa medida foi uma decisão deste. Mudanças sensíveis aconteceram no Brasil nesse período, que ficou conhecido como período joanino. Essas mudanças ocorreram no campo cultural, econômico e até mesmo político. A primeira medida de grande repercussão na época foi a abertura dos pontos do Brasil, em 1808. Esse foi o fim do monopólio comercial que existiu durante o período colonial. E, por fim, colocamos nossa biografia sobre o nosso tema sobre Portugal.